Imagine um presente belamente embalado, entregue diretamente pelos deuses. Um objeto feito para encantar, mas com um único propósito: destruir. Uma mulher criada pela vontade divina, bela como uma deusa, mas enviada à terra como uma maldição. O que aconteceria se, ao abrir esse presente, o mundo inteiro fosse condenado a viver com a dor, o sofrimento e o medo? Essa é a história da Caixa de Pandora, o mito que explica por que o mal existe no mundo. Hoje você vai conhecer em detalhes uma das histórias mais enigmáticas da mitologia grega. Mais do que um simples conto antigo, o mito da Caixa de Pandora é uma poderosa metáfora sobre a curiosidade humana, o castigo divino e a origem do sofrimento. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde deuses tramam, homens pagam o preço, e a esperança é a única coisa que resta no fundo da caixa. Para entender a história de Pandora, precisamos voltar ao início. Prometeu, o titã amigo da humanidade, ousou roubar o fogo dos deuses do Olimpo e entregá-lo aos homens. Um ato de rebeldia contra Zeus, o rei dos deuses. Em resposta, Zeus planejou uma vingança. Mas não uma vingança qualquer. Ele queria punir a humanidade de forma sutil e cruel. Foi então que os deuses criaram Pandora, o instrumento perfeito da punição. Pandora não nasceu como os mortais comuns. Ela foi esculpida à mão por Hefesto, o deus ferreiro, sob ordem direta de Zeus. Com suas ferramentas divinas, Hefesto moldou a figura de uma mulher perfeita a partir da argila não feita de carne e osso, mas de barro vivo, animado pelo sopro divino. Seu corpo tinha proporções harmoniosas, suaves e encantadoras. Cada detalhe era cuidadosamente pensado para seduzir, envolver, atrair. Mas ela não seria apenas bela. Ela seria perigosa em sua perfeição. Cada deus do Olimpo contribuiu com um dom, um presente, ou talvez uma armadilha. Afrodite, a deusa do amor, lhe deu uma beleza incomparável. Seus olhos refletiam o brilho das estrelas. Sua pele parecia feita de luz. Era impossível não se apaixonar à primeira vista. Hermes, o mensageiro dos deuses e patrono da trapaça, lhe concedeu a astúcia, a eloquência e o dom da mentira. Sua voz era doce, sua fala era persuasiva, mas nela podia habitar o engano. Atena, deusa da sabedoria e das artes, a vestiu com túnicas finamente bordadas e lhe ensinou a tecer, a bordar, a dançar. Pandora era culta, habilidosa, refinada. Seu talento escondia sua verdadeira natureza, o caos. Apolo, deus da música e da harmonia, a presenteou com o dom do canto e da melodia. Sua risada era como um feitiço. Sua presença encantava os sentidos. E então veio Zeus, o pai dos deuses. Ele não lhe deu beleza, nem arte, nem música. Ele lhe deu algo muito mais simbólico, uma caixa selada. Na verdade, em algumas versões antigas do mito, não era uma caixa, mas um jarro, uma pitos. Um grande recipiente de cerâmica usado para guardar vinho, azeite ou grãos. Mas essa jarra não guardava mantimentos. Ela continha os males do mundo, selados sob sua tampa pesada. Dor, sofrimento, inveja, morte, loucura, medo, doenças, velhice, traição. Tudo aquilo que Zeus queria lançar sobre os homens, como punição pela ousadia de Prometeu ao roubar o fogo sagrado. Pandora foi criada para ser o veículo dessa punição. E Zeus, ao entregar-lhe a caixa, disse apenas: "Nunca a abra." Não deu explicações. Não revelou o conteúdo. Apenas plantou a semente da curiosidade, o motor inevitável do destino humano. Seu nome, Pandora, significa a que recebeu todos os dons. Mas também pode ser lido de outra forma. A que traz tudo, inclusive aquilo que não deveria existir. Os deuses a admiravam, os mortais a desejavam. Mas ninguém via o que estava por trás de sua criação. Ela era uma armadilha feita para brilhar, um presente fatal. A beleza a serviço da ruína. Pandora vivia agora entre os homens.
Casada com Epimeteu, o irmão de Prometeu, ela tentava se adaptar à vida mortal, mas havia uma sombra constante em sua existência. A caixa que recebera dos deuses. Ela estava sempre presente, fechada, selada com uma trava que parecia tão simples, e ao mesmo tempo tão carregada de mistério. Quanto mais os dias passavam, mais a caixa pesava em sua consciência. Era como se uma voz silenciosa sussurrasse em seu ouvido. Veja o que há dentro. Girou a chave. E então abriu. No mesmo instante, uma nuvem escura e densa explodiu da caixa como se tivesse vida própria. Não havia ouro. Não havia perfumes. Apenas horrores invisíveis, males que os olhos não podiam ver, mas que o mundo sentiria para sempre. A dor escapou e se espalhou entre os homens. A doença se infiltrou nos corpos, até então imunes. A inveja se instalou nas almas, corrompendo amizades e famílias. A guerra encontrou morada no coração dos líderes. A mentira passou a caminhar lado a lado com a verdade. A velhice tocou os corpos antes eternos. O desespero, o medo, a loucura, todos saíram em turbilhão. Pandora gritou. Tentou fechar a tampa, mas os males já haviam se espalhado pelo mundo. O estrago estava feito. E então, no silêncio pesado que ficou após o caos, Pandora ouviu algo fraco vindo do fundo da caixa. Um sussurro leve, um brilho tênue. Curvando-se sobre o jarro, ela viu algo ainda ali. Algo que não escapara a tempo. Era a esperança. Pequena, frágil, mas viva. Ela a segurou entre os dedos, sentindo um calor que contrastava com o frio que invadira o mundo. A esperança não havia fugido com os males. Ela ficara. Talvez por acidente, talvez por escolha divina, talvez porque, mesmo diante da tragédia, os homens ainda precisariam acreditar. O mito da Caixa de Pandora é mais do que uma história sobre deuses vingativos e punições divinas. Ele é um espelho da condição humana. Ao criar Pandora, os deuses não apenas forjaram uma mulher com todos os dons, forjaram um símbolo complexo, onde beleza e destruição caminham lado a lado. Ela não é o mal em si. Ela é o meio pelo qual o mal entra no mundo. É o canal por onde a consequência da rebeldia de Prometeu, ou, se quisermos ir mais fundo, da ambição humana se manifesta. E aqui está o primeiro ponto simbólico. A humanidade não foi destruída pelo fogo dos deuses, mas sim pela curiosidade. Pandora foi advertida a não abrir a caixa, mas ela abriu, assim como Eva mordeu a maçã. Assim como nós, todos os dias, escolhemos saber, ousar, arriscar, mesmo quando o preço é alto. O segundo ponto é a culpa. Pandora é muitas vezes interpretada como responsável pela queda da humanidade, assim como Eva foi no Gênesis cristão. Essa ligação entre mulher, curiosidade e punição aparece repetidamente nas mitologias patriarcais. Mas seria justo culpar Pandora por ter feito o que todos fariam? Quem nunca quis abrir a própria caixa proibida? O terceiro e mais enigmático ponto é o que ficou no fundo da caixa: a esperança. E aqui os estudiosos se dividem. Para alguns, a esperança foi o presente final dos deuses, um alívio diante dos males. Mesmo quando tudo parece perdido, ainda podemos esperar dias melhores. Essa é a leitura otimista. Mas há também uma interpretação mais sombria. A esperança, ao permanecer na caixa, não escapou talvez, porque ela também seja um mal. Um mal sutil, que nos mantém presos à espera de algo que talvez nunca venha. Um consolo ilusório que nos impede de agir. A dualidade está em tudo nesse mito. O bem e o mal, o dom e a maldição, a luz e a escuridão. A Caixa de Pandora é, na verdade, a própria alma humana, cheia de segredos, capaz de coisas maravilhosas e de horrores inimagináveis. E dentro dela, no fim de tudo, ainda brilha uma luz tênue, pequena, quase esquecida, mas real. A esperança. A história da Caixa de Pandora atravessou séculos, resistiu a traduções, interpretações, julgamentos.
ela continua viva porque fala diretamente com algo que todos sentimos: medo, culpa, desejo, esperança. Pandora não foi apenas uma personagem de barro moldada pelos deuses. Ela foi feita à imagem da humanidade, complexa, contraditória, imperfeita, capaz de liberar todos os males, mas também de guardar, no fundo de si, a única coisa que pode nos manter de pé diante do caos, a esperança. E talvez seja por isso que, mesmo em tempos difíceis, seguimos em frente. Não porque somos invencíveis, mas porque ainda acreditamos que algo melhor pode estar por vir. E você? O que teria feito no lugar de Pandora? Teria aberto a caixa? Teria resistido? Ou será que a curiosidade também falaria mais alto em você? Deixe seu comentário. Eu quero saber a sua visão. Se essa história tocou você de alguma forma, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa de uma boa reflexão sobre a condição humana. E claro, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para mais mitos, histórias e segredos da mitologia. Te espero no próximo vídeo.